Pessoal, muito boa noite. Começando agora Edu Onsins Tênis Cast. Aqui é o Vinícius Araújo e tenho a honra de apresentar o 10º programa desse projeto super interessante, junto com o Edu Onsins e com o Guilherme Souza. Na noite de hoje vamos comentar sobre o US Open, Grand Slam, a retomada do circuito, cheio de jogos interessantes, polêmicas. Vamos falar tudo sobre o que está rolando lá em Flush Meadows. Queria primeiramente dar uma boa noite para o Edu. Como é que vai, grande anfitrião, Edu Onsins? Boa noite, pessoal. Muito legal. A gente está no aniversário aqui do 10º podcast, um programa que a gente adora fazer, um projeto que a gente está se esmerando aí e vamos falar bastante sobre o US Open dessa vez. Também estamos aqui hoje com o Guilherme Souza nos comentários. Como vai, Gui? Fala, Vini. Fala, Edu. Um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Muito feliz falar novamente de um torneio dessa magnitude. O US Open veio com tudo, várias surpresas, várias eliminações conturbadas, mas enfim, muito tênis, que é o mais importante. Sem dúvida. Pessoal, vamos começar nesse nosso bate-papo, primeiramente falando sobre a ausência de Federer e Nadal, que fazem muita falta para um evento como esse, um Grand Slam, e não podíamos deixar de comentar, iniciar essa conversa com a polêmica que aconteceu com Novak Djokovic. Ele que foi desclassificado após acidentalmente, vamos dizer, atingir uma bolada na juíza de linha. O árbitro geral do evento avaliou que foi uma atitude antidesportiva, contra a regra. Djokovic foi punido e desclassificado na partida contra o Pablo Carreño Busta. Edu, o que você pode dizer desse fato, dessa infelicidade para muitos, realmente, um jogador dessa magnitude sair do torneio dessa forma? O que você pode comentar? Foi péssimo, Realmente o Djokovic ele errou, a regra é muito clara. A partir do momento que você começa a dar bolada para o lado, você começa a ter esse tipo de atitude, você está assumindo riscos e não existe interpretação. A regra é muito clara. Se você bate a bola para o lado, você está assumindo um risco e você acertar alguém do staff, você automaticamente, o jogador é automaticamente desclassificado, quem quer que seja, inclusive o senhor Djokovic. E foi o que aconteceu. Ele já estava batendo diversas vezes batendo, esbravejando, e teve a infelicidade, Lady Murphy, de acertar na garganta da árbitra de linha. Realmente, muito mal a atitude dele, não foi legal e foi desclassificado corretamente aí. E você, Gui, o que pode comentar sobre esse fato que parou a internet, Todo mundo, muita gente nem acreditava, quando alguns não estavam vendo o jogo ao vivo, começaram a ver as notícias, ninguém entendeu nada, uma coisa muito incomum de se ver hoje em dia, O que você pode falar sobre essa fatalidade? Com certeza, Vini. Essa questão de ser algo inesperado, eu acho que realmente tocou muito nas pessoas, Porque você não imagina que o Djokovic perderia esse US Open de qualquer maneira, assim. Eu, particularmente, cravava ele como favorito, porque é um tenista que vem numa sequência muito boa de resultados, tem a confiança, tem a experiência de quem sabe estar naqueles grandes palcos e mostrar o talento que tem. Então, ver o Djokovic fora, ainda numa fase bem distante da que a gente está acostumado a ver, é algo surpreendente. O motivo, como o Edu bem pontuou, é totalmente correto. Ele infringiu uma regra, fez uma coisa incorreta, que ele já tinha feito várias vezes, jogar a bola com força ali, quase acertando as pessoas. Dessa vez, acertou, Ele deu esse azar, mas ele se permitiu dar esse azar, assim, se pode se dizer. O Djokovic, várias vezes, em várias situações, fazia isso, pegava a bolinha, descontava meio que a raiva, assim, e aí jogava numa parede, ou jogava, enfim, quebrava a raquete, essas coisas que é comum ver pelo Djokovic. Só que dessa vez, ele acertou uma pessoa. Então, se a regra diz que você tem um momento que você esbraveja, assim, e atinge outra pessoa, com uma certa intensidade ou não, mas enfim, você acaba machucando uma pessoa da forma como foi, que acertou a árbitra de linha, tem que ser punido, sim. Então, uma coisa que eu acho bem interessante do tênis é que a gente tem essa certeza que se alguém infringir a regra, a pessoa vai ser punida. E é o correto. Pode ser o tenista 500 do mundo num Future, ou pode ser o número 1 do mundo num Grand Slam, numa quadra principal. Djokovic tentou argumentar e tudo mais, mas de qualquer maneira, ele fez o errado e o árbitro fez correto em punir ele. Concordo bastante com o relato do Meligeni, ele pontuou que ele mesmo já passou por situações como essa, o Guga já passou por situações como essa, então dá pra ver que não é perseguição, tem gente falando que porque ele criou aquela associação dele e tal, o pessoal vai perseguir ele. Não, gente, se fosse qualquer um ali, ia acontecer o que aconteceu, punição justíssima, Djokovic falhou e feio, e perdeu uma oportunidade muito grande
de somar mais um título de Grand Slam. Então, um grande vacilo para o Djokovic, uma grande oportunidade para a juventude da ATP. Sem dúvida, Gui. Uma coisa interessante também de pontuar é que o Shapovalov também passou por isso. Ele acertou uma bolada, se ele isolou com muita força, muito mais que o Djokovic, e pegou logo na cara do juiz de cadeira, numa Copa Davis, e foi desclassificado. Então, é uma infelicidade, é uma pena mesmo, né, ver um cara do calibre do Djokovic ser eliminado, ser desclassificado dessa forma. Mas acontece. Uma coisa só que é importante chamar atenção, a gente não vê o Federer nem o Nadal fazendo isso. Então, acho ele como... E os dois já foram número 1 do mundo, e via e mexe, eles brigam aí pela primeira posição. O Djokovic, sendo o maior representante do circuito no US Open, ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo e não ter esse tipo de atitude. Ainda mais o cara pleiteando aí uma nova liga que ele inventou aí, toda essa história aí. Então, ele tinha que primar pelo exemplo mais que perfeito nesse evento, né? E ele não fez isso. Muito bem comentado, Edu. Inclusive, teve toda a polêmica na questão do evento na época da pandemia, no auge da pandemia, que ele já também agiu de forma errada, né, equivocada, e agora uma atitude dessa que vai manchando, né? Então, realmente lamentável, mas acontece, acho que é página virada também, não cabe a nós aqui também ficar só criticando, mas tem que ser dito, foi uma atitude ruim, errada, e ele foi punido com razão. Agora, falando de tênis mesmo, Edu, queria que você nos passasse um panorama, tecnicamente, né, o que você está observando. Vamos começar falando sobre a parte superior da chave masculina, com a queda, né, com a desclassificação do Djokovic, a chave meio que abriu, Pablo Carreño Busta vai enfrentar o Denis Shapovalov, e tivemos também o Alexander Zverev já garantindo uma vaga na semifinal. Estamos gravando esse podcast na terça-feira à noite, dia 8 de setembro. Então, temos o Zverev que eliminou o Coric. Coric havia eliminado o Tsitsipas. Então, o que você pode comentar sobre a parte superior da chave até o momento e quais são os seus palpites para quem vai fazer a final nessa parte de cima aí da chave? Olha, o Zverev sempre foi um grande jogador, né, em termos de golpe. O problema dele era a cabeça, o psicológico dele, que ele começava naquela reclamação constante e permanente, onde ele cavava um buraco gigante e não conseguia assar mais, acaba perdendo em rodadas que não condiz com a qualidade e o nível de tênis que ele tem. Então é uma excelente oportunidade essa agora de estar numa semifinal de um Grand Slam. E eu sempre apostei muito no Zverev um tempo atrás. Depois que ele começou a entrar nesse ciclo vicioso de má atitude, pô, foi uma pena, né? A gente já comentou diversas vezes, pô, caramba, esse cara tem tudo e tá pecando pela atitude. Se ele continuar com essa atitude infantil e não amadurecer e começar a jogar o jogo como tem que ser jogado, vai chegar uma hora que os outros New Gens vão começar a superar ele em termos de resultado e em nível de qualidade de jogo mesmo, né? Mas até então ele vem jogando muito bem. Essa vitória contra o Coric, que ganha do Tsitsipas, que, né, para mim o Tsitsipas estava jogando um tênis excepcional, e mais uma vez ele cometeu o erro antigo do Zverev, vamos colocar no passado que o Zverev não cometa mais, e teve lá um atrito com o pai dele, fez 5-1, fez 40-0 duas vezes e acabou perdendo para o Coric. E o Zverev foi lá ganhando o Coric. Então, eu acho que o Zverev embalado, confiante, é um jogador perigosíssimo, a bola anda muito. Quando ele está concentrado, focado, o saque dele é uma arma. É um jogador que, quando joga agressivo, ele sobe vários níveis de tênis aí e ele cria um diferencial. Então, vamos acompanhar o Zverev, né? Shapovalov, eu assisti 3 jogos, adorando como ele está jogando. Ele tá sabendo canalizar toda a potência que ele tem. Ele está começando a fazer menos erros não forçados. O backhand dele melhorou muito na resposta de saque, é um diferencial. Ele está sabendo trabalhar melhor a quadra, esperar por melhores oportunidades para ir para a bola. Então, é um gigante talento, um jogador extremamente potente, com golpes potentes. Está embalado, olha, vai ser ele tem tudo aí para continuar seguindo em frente, né? Só que ele joga contra Pablo Carreño Busta, agora nesta... ele deve passar pelo Busta, apesar de eu gostar do espanhol, mas o Shapovalov ele não tá se perdendo mais nas grandes trocas de bola. Ele tem e a bola do Shapovalov na troca ela machuca muito. E ele está sabendo aproveitar muito bem as bolas mais curtas. Ele aprendeu a avançar mais, cortar mais os ângulos,
e inclusive tem vindo para a rede feito excelentes voleios. Então, o Shapovalov tem tudo aí para passar para a próxima rodada, aí, batendo o Carreiro Busta. Concordo, Edu, plenamente com a sua análise, principalmente no momento que você disse que o Zverev, quando ele começa a embalar, aí o negócio começa a ficar perigoso. Tanto que no jogo desta terça-feira à tarde, ele perdeu o primeiro set para o Corte e foi assim, atropelado. Depois o Corte não aproveitou uma quebra que estava à frente no segundo set e tomou a virada, porque ele começou a ser mais regular, mas o Zverev muito mais agressivo. E o saque do Zverev, queria que você só complementasse, estava muito ruim nos primeiros sets. Aí começou a ligar o motorzinho, melhorou. Só dá um complemento de que se o Zverev sacando bem, como você disse, você acha que ele pode ser campeão? Olha, tem grande chance, porque na quadradura o saque é um diferencial gigante, né? E o Zverev com toda aquela altura, na hora que ele está focado, aquele lançamento está indo de onde tem que ir, ele tá bem, assim, usando também, inclusive quando o cara consegue responder depois daquela 200 e não sei quantos por hora que ele bate, acaba sobrando mais ou menos lá para comandar. Ele é um cara perigosíssimo. A gente já assistiu vários jogos onde o percentual de primeiro saque dele fez o grande diferencial, né? É muito complicado você jogar contra um jogador quando ele tem um saque potente, regular e colocado de primeiro saque, porque toda a pressão vai no outro jogador para fazer o saque dele. Quando o Zverev está sacando desse jeito, geralmente ele faz o game dele com relativa facilidade. Então ele também se sente muito mais à vontade para colocar muito mais pressão e ser mais ofensivo e tomar mais iniciativa no saque do adversário. E é como você está falando aí que deve ter acontecido. Eu não assisti o jogo desse com o Corte, mas pelo jeito que você está falando foi o que aconteceu. Então, ele, sem sombra de dúvida, ele fica um jogador muito perigoso. E queria saber do Gui, qual a sua opinião sobre a parte superior da chave? Falamos agora do Shapovalov, um grande candidato a fazer frente com o Zverev, que já está na semifinal. O que você pode analisar? Teve a surpresa do Tsitsipas também, que era um grande favorito de muita gente. Então, conta para nós, Gui, qual que é a sua análise dessa primeira etapa do US Open, chegando já quase nas semifinais? Perfeito, Vini. Eu acho que eu queria destacar um aspecto que eu acho que fez toda a diferença, tanto para o Shapovalov quanto para o Zverev, o aspecto mental. O Shapovalov mesmo comentou, depois de um jogo, que ele passou a frequentar a psicóloga, né? Realmente para tirar esse bloqueio que ele tinha algumas vezes. Você via ele jogando muito bem, dominando o adversário. Quando estava para fechar um jogo importante, que ele ia dar um salto legal, ele começava a jogar muitas bolas para fora, não sabia fazer as melhores escolhas, muito por conta do nervosismo. O Zverev também, sobretudo em Grand Slam, a gente até comentava nos podcasts lá atrás e tudo mais, que ele tinha esse impedimento de avançar nos torneios dessa magnitude. São mais sets, são palcos maiores, tem muita gente vendo, e ele ia muito bem nos Masters, conquistando o título, sendo os primeiros do ranking, chegava em Grand Slam e ia mal. Isso era uma coisa corriqueira. Então, para os dois, eu vejo que superar esses bloqueios mentais, essas dificuldades que se tem na parte psicológica, fez toda a diferença. Acho que principalmente o Zverev. Viu que o Djokovic saiu? Pô, agora dá para eu ganhar, sabe? Não tem mais aquela coisa que tô jogando bem e tudo mais, mas vou pegar um dos casca dura e tal e vou perder. Não. Agora ele sabe que ele tem condições. Quem resta no torneio, ele já venceu alguma vez, a maioria dos tenistas. Alguns têm um retrospecto muito positivo. Então, é hora dele mostrar por que a gente aponta há tanto tempo que ele é um dos principais, se não o principal nome dessa nova geração. Então, acho que esse aspecto mental faz totalmente a diferença, é algo que pesa muito. O Edu comentou do saque, o Zverev só tem que ficar atento com a questão do segundo serviço. Tem jogos, e o começo desse com o Coric aconteceu também, que ele desempenha bem com o primeiro saque, mas quando ele precisa do segundo, vai para fora e acaba cometendo dupla faltas. É uma coisa que um tenista, com o talento que ele tem, a preparação que ele tem, não deveria correr tanto. Então, novamente, entra essa questão do aspecto mental e também o treino. Então, uma coisa que os técnicos podem auxiliar ele realmente na questão do treino, onde jogar as bolas de maneira a, mesmo com o segundo saque, agredir o adversário e poder, talvez, numa terceira bola aí, matar o ponto. Então, acho que isso faz totalmente diferença, assim, esse aspecto, né, enfim, do mental, mas também saber usar a estratégia certa na hora certa. Os dois são jovens, mas são tenistas que têm bastante experiência já de jogar nos principais torneios, e eu gosto muito dos dois. Shapovalov, principalmente, eu mesmo já tinha falado uma vez, e eu acho que ele é talento puro. Por que isso? Porque ele fazia jogadas espetaculares, era um cara que a gente via e falava, como que ele não tá lá das primeiras posições do ranking? Porque faltava a tática, faltava a parte mental e tudo mais.
ele equilibrando tudo isso, tem tudo para brigar lá em cima. Então, acho que esse US Open ele vai ter realmente um momento que um Next Gen vai falar assim, ó, eu agora me coloco como líder dessa nova geração, porque eu tô com o título aqui. Sem Djokovic, Nadal, Federer, Wawrinka, enfim, todo mundo, é a chance dos meninos brilharem. Então, acho que essa parte de cima da tabela tá muito acirrada e vai ser um confronto muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção do Shapovalov, que foi bem interessante, linkado a essa parte da concentração, que nas viradas ele estava fazendo todas as vezes a respiração abdominal. Então ele fechava o olho, eu via a barriga dele estufando lá. É uma das dicas aí dos domingos que eu faço aqueles vídeos, eu faço alguns exercícios para a parte mental, para a parte de ansiedade e tudo mais. E essa respiração abdominal, ela acalma muito o jogador, ela tira a ansiedade e faz com que facilite a organização mental entre os pontos ou entre os games. E ele está utilizando direto isso. Então, isso, sem dúvida, é uma das ferramentas que tem auxiliado ele a não ter tanta ansiedade para finalizar o ponto rapidamente. Quanto ao Zverev, a gente precisa ver se ele não vai agora contra o Shapovalov colocar aquele cofre com 485 mil toneladas nas costas dele. Então ele vai ter que focar, jogar o jogo, simplesmente procurar fazer o melhor que ele sabe, sem botar o título do Next Gen, que deveria ter dado certo, já se destacado mais que todo mundo. Porque ele tem um pouco essa mania de fazer isso quando ele joga com jogadores da mesma idade, ou que na cabeça dele que ele deveria estar ganhando. Então, sem dúvida, eu acho que esse jogo vai ser muito, muito mental para os dois. Vai ser bem interessante. Só um complemento aqui, concordo, porque o Zverev, eu particularmente, achei que ele não passaria do Coric, porque eu, na minha opinião, via o Coric muito mais regular, né? Fez uma partida ali que ganhou muita confiança contra o Tsitsipas, depois acabou passando fácil, mas hoje deu para ver que o Zverev ele tem algo a mais. Vamos esperar para ver o que acontece. Na parte inferior, disputas acirradíssimas. Vamos começar pelo confronto russo, que vai ser uma pancadaria que tô até com dó das bolinhas do US Open. Então, Edu, começa contando pra gente o que podemos esperar de Medvedev contra Rublev. Bom, Medvedev tá fazendo um torneio absurdo, né? Simplesmente atropelou todo mundo, né? Ele jogou com o Tiafoe agora o último jogo, o Tiafoe levou um pneuzinho para casa. Ele está totalmente descontraído, totalmente à vontade. Eu acho que tem muito a ver também com o retrospecto que ele teve ano passado em quadras duras, aí no ápice, perdendo uma final incrível para o Nadal. O Nadal teve que achar uma força sobre-humana para ganhar dele no quinto set. Então ele está nesse ritmo, outra vez embalado em quadras duras, e ele joga muito bem em quadras duras. Ele pega muito reto na bola, ele é muito relaxado para sacar, está com uma confiança assim, incrível. E também eu não estou nem aí, entendeu? Tu não está se preocupando com pressão, não está se preocupando em defender ponto, está curtindo cada jogo que ele está fazendo e inclusive experimentando bolas assim que você vê que o cara está com excesso de confiança. O Rublev está tendo um excelente torneio, eu vejo ele mais equilibrado. Esse jogo com o Berrettini foi uma briga de forehands, porque os dois têm forehands fantásticos. O diferencial é que o Rublev ele tem uma esquerda superior ao Berrettini, e também saca melhor que o Berrettini. Isso pesou nas trocas de bola, inclusive com o Rublev dando mais winners, sabendo usar melhor a quadra do que o Berrettini. Agora, existe um respeito grande aí entre esses dois russos aí, né? Eu não sei exatamente em retrospecto, a gente precisa dar uma olhada. Mas eu penso que o Medvedev não perde esse jogo. Eu acho que ele é muito mais resiliente e resistente nas trocas de bola. Ele absorve muito bem as bolas rápidas, inclusive batendo a bola mais rápida ainda na volta. Então eu vejo o Rublev dando ritmo para o Medvedev. Ele jogou com o Tiafoe, que tem uma pegada mais ou menos parecida com o Rublev. Então eu vejo aí o Medvedev passando, eu vejo o Medvedev batendo o Rublev. E você, Gui, a gente sempre comentou do Medvedev, atual vice-campeão. Realmente, agora o caminho semi-aberto, né? Sem o Big Three ali. Você acha que dessa vez ele consegue o título ou vai escapar? Olha, Vini, eu acho que o Medvedev tem tudo para mostrar realmente por que ele foi um dos primeiros tenistas dessa nova leva
a se fixar também em Grand Slam. Um cara que foi, como o Edu falou, vice-campeão no passado, um jogo disputadíssimo, que decidido muito no detalhe, e agora chega sem o seu adversário, né? A única pessoa que foi capaz de derrotar ele naquela sequência de vitórias que foi o Nadal. Então, agora eu acho que realmente ele tem essa possibilidade de vencer o título, mas acho que é importante ficar atento com o Rublev, porque é um tenista que ele conhece, é um tenista também russo, conhece assim desde criancinha e tudo mais. Às vezes num jogo como esse, o Rublev pode tirar um coelho da cartola e complicar as coisas. Mas, na maioria das vezes, acho que pode-se dizer que se fosse fazer esse jogo várias vezes, em 90%, 80%, acho que o Medvedev venceria e classificaria para a semifinal. Eu vejo ele muito maduro, um cara muito completo, um tênis muito, como posso dizer, tanto reativo, ele sabe se defender bem, como ele também sabe, no momento certo, atacar e pressionar o adversário. Então eu vejo ele como um tenista pronto para vencer um Grand Slam. Eu acho ele, nessa parte da tabela, acho que está mais, como posso dizer, tá mais forte, né? Tanto ele quanto o Tim, que tá liderando a outra quarta de final. Acho que os dois são os maiores favoritos ao título. Quem passar desse lado, acho que ganha. Só antes de uma coisa diferencial do Rublev com o Medvedev é que o Medvedev ele é muito mais resiliente do que o Rublev. O Rublev, se fosse melhor de 3 sets, eu acho que talvez tivesse mais chance, porque a coisa acaba mais rápido. O melhor de 5 sets, o Medvedev ele já provou que ele é capaz de virar contra o Nadal de 2 sets abaixo, numa final de Grand Slam, quase tomando o terceiro set, foi lá e levou para um quinto set, onde, que a gente já comentou antes, o Nadal tirou da cartola, fez um esforço sobrenatural e acabou ganhando. Então, eu acho que, assim, o que eu estou vendo o Medvedev até agora no US Open, ele está muito à vontade, ele está muito confiante. E ninguém conseguiu endurecer o jogo com ele até agora. Então, eu vejo aí, por isso que a minha opção pelo Medvedev e não do Rublev nesse jogo aí. Concordo, Edu. Acho que essa questão realmente faz diferença, tanto porque até fisicamente o Medvedev é superior. Ele é um cara que consegue jogar uma sequência de jogos muito grande, sem aparecer, dar aquele aspecto realmente cansado, desgastado, que a gente vê em alguns tenistas. Então acho que isso pode pesar também a parte mental e, obviamente, a bola. Medvedev até agora apresentou mais talento, mais jogo do que o Rublev. Acho que ele é o favorito nessa sessão. Pessoal, queria só fazer um adendo rapidamente, antes da gente continuar a nossa análise, que o Pablo Carreño Busta, ele no confronto direto contra o Shapovalov, ele é favorito, já teve 3 vitórias e apenas uma derrota. Mas concordo que o Shapovalov vem como favorito. Vamos ver o que vai acontecer e na semana que vem a gente vai poder comentar. E agora, Edu, vamos partir para a finalização aqui da nossa análise do masculino, com ele, Dominic Thiem, um dos grandes favoritos e, sem dúvida, um dos tenistas mais talentosos da atualidade. Então, o que você pode analisar e principalmente o último jogo dele, né? Porque realmente foi um atropelo contra o Félix Auger-Aliassime. E depois conta um pouquinho para a gente o que você vê observando da evolução do Aliassime, também um grande destaque desse torneio. Olha, o time vem muito à vontade, muito maduro jogando os jogos, né? Ficou óbvio isso nesse jogo aí pelo gigante, o jovem aí, o Félix Aliassime, que vem mostrando um tênis espetacular, só que mostrou para a gente que ainda tem muito para amadurecer, né? Então, aí, na minha concepção, eu vi o jogo dele antes o jogo anterior do Aliassime, ele jogou muito bem, e ele ia enfrentar o Thiem. Então, na minha cabeça, ninguém consegue matar a pancada o Thiem. O Thiem, ele tem uma mobilidade gigante, ele tem uma velocidade de braço gigante. Se ele precisar sustentar, e foi o que ele fez desde o início no jogo contra o Aliassime, ficou sustentando as pancadas dele um pouco mais de trás, fez o garoto trabalhar mais o ponto, onde o Aliassime não teve paciência e começou a atropelar jogadas e começou a cometer vários erros não forçados. Então ele trabalhou bem mais de lá de trás, sustentando ali acima, e quando sobrava mais curta, ele ia para a bola, que é o que ele faz também, tanto com o inside out, quanto com aquelas várias esquerdas paralelas que ele disparou. Então eu percebi um Thiem jogando contra o Aliassime muito tranquilo, muito maduro, sabendo muito bem administrar o jogo. Eu vejo ele vindo forte aí para frente, com certeza é um gigante, um possível detentor de estar ganhando esse Open entre esses que a gente comentou.
E eu tô gostando muito, muito dele em termos de maturidade, né? Agora, a gente falando entre favoritos, nós vamos entrar nisso já, para quem a gente fala que vai ser, eu acho que vai ser o favorito do torneio. O Medvedev tá uma coisa maluca, cara. Eu acho que vai ser um possível jogo do Medvedev com o Tim, vai ser um jogaço gigante e eu acho que vai ser mais ou menos por aí, viu? O Gui, faz um comentário, então, a respeito desse páreo duro que vai ser essas semifinais, né? As quartas já estão sendo grandes jogos, mas as semis prometem muito, e no domingo a grande final vai sair faísca, porque independente de quem chegar lá, vai valer o primeiro grande slam da vida, então vai valer muito. Não, concordo, Vivinho. Acho que essa questão realmente é um território novo para muitos tenistas. Para o Medvedev e Putin, não, eles já estiveram em finais de Grand Slam. Então, primeiro eu colocaria os dois como favoritos. Acho que quem passar desse confronto tem maior chance de ganhar. O Tim tem a vantagem de ter disputado 3 finais, né? Já foi finalista em Roland Garros 2 vezes, foi finalista agora na quadra rápida do Australian Open também. Então, ele está mais acostumado por um torneio desse nível. Mas o Medvedev tem um fator piso que eu acho que pesa bastante. O Tim é um saibrista excelente. E ele está evoluindo também muito como tenista em quadras rápidas. O Medvedev já tem como preferência dele as quadras rápidas. E nos Estados Unidos, de maneira geral, aquela sequência maravilhosa, né, como eu citei antes, vencendo vários torneios e chegando na final do US Open ano passado, mostrou que ali, naquele espaço, ele se sente confortável. Então, acho que essa potencial semifinal, eles ainda vão enfrentar seus adversários para tentar essa vaga lá, acho que vai dizer muito sobre o torneio, sobre o possível campeão. Eu colocaria tanto o Zverev quanto o Shapovalov um passinho atrás. Acho que são tenistas bons, mas não sei se para esse torneio agora tem tanto favoritismo. Na outra semifinal, acho que passa o Zverev. Acho que vai fazer um pouquinho a diferença também essa regularidade, mesmo quando não está jogando bem, ele está conseguindo vencer, que era uma coisa que a gente cobrava, que os tops fazem também, o Federer faz, Nadal faz, Djokovic faz, vencer quando não está bem é uma coisa que ele está aprendendo a fazer. Então, apesar do Shapovalov estar vindo muito bem, está em crescimento, acho que talvez a experiência um pouquinho a mais que o Zverev tem pode fazer diferença agora. De qualquer modo, colocaria Tim ou Medvedev como favoritos para o título da chave masculina. Edu, você tem mais algum complemento, alguma análise ou algum tenista que chamou a atenção? Eu penso que assim, o jogo do torneio vai ser essa possível semifinal entre o Tim e o Medvedev, sem dúvida. Lá em cima, eu concordo com o Gui. Eu acho que o Zverev deve passar pelo Shapovalov, a não ser que ele tenha aqueles dias lindos que ele tem, que ele começa a reclamar de tudo, e chutar e brigar, que aí ele mesmo se afunda. O outro nem precisa jogar muito, né? Mas o grande jogo do torneio, para mim, vai ser essa semifinal, que para mim vai ter a cara da final nesse torneio, que possivelmente vai ser entre o Tim e o Medvedev. Eu acho que esse jogo vai mostrar aí quem vai ser o campeão do torneio. Eu não vejo um Zverev ganhando do Tim e eu não vejo um Zverev ganhando do Medvedev. Assim, eu acho que lá em cima, depois que o Djoko foi desclassificado, ficou uma janela gigante, um buraco gigante, que todos contavam que o Djoko chegasse com uma relativa facilidade à final, né? E essa outra semifinal aí de baixo, entre Medvedev e Tim, vai sair fogo, vai sair faísca, vai ser uma disputa gigante aí, de um tentando jogar, o Tim tentando jogar o Medvedev mais para trás, com os fins mais altos, e o Medvedev tentando pegar na subida, finalizar os pontos, pegando mais na cara da bola. Acho que vão ser dois estilos interessantes de a gente observar. Vai ser um jogo de entre dois gigantes aí. Sem dúvida. Essa possível semifinal entre Medvedev e Tim seria o quarto confronto entre eles. O Dominic Thiem tem a vantagem no retrospecto, com 2 vitórias e 1 derrota, sendo que o Medvedev a única vez ganhou nas quartas de final do Masters 1000 do Canadá, jogando na quadra dura, e o Dominic Thiem ganhou 2 vezes, na final de Barcelona, no Saibro, e nas quartas do Indoor, quadra dura também, São Petersburgo. Eu, Vinícius, acho que o Dominic Thiem passa mais pelo talento, assim, pela entrega, a movimentação. O Medvedev ele não cansa, eu vejo que ele tem uma facilidade para ficar trocando muitas bolas sem perder a intensidade. Mas o Thiem, eu acho que ele tem mais a garra do campeão. Eu acho que as coisas estão
fluindo melhor para ele na chave, e acredito também que a vitória contra o Félix Aliassime deu muita confiança, porque era um tenista que vinha ganhando o Murray, vinha jogando muito bem, e aí o cara foi lá e passou por cima dele, atropelou. Então acho que o Thiem vem um pouco mais com o sonho e com a possibilidade de erguer o primeiro slam. Mas o Medvedev, ele pode resolver fácil também ganhar, então não dá para ter a certeza. Para o Edu, concordo. Eu acho que se for essa semifinal, já é a final antecipada. Eu não vejo assim um jogo simples, tá? Vai ser um jogo duríssimo, até porque os dois vêm jogando bem em 5 sets, né? Isso o Medvedev aprovou no passado e o Thiem já provou várias vezes também. Então eu acho assim uma pequena vantagem na quadradura para o Medvedev pelo fato de ele pegar muito bem essas bolas com topspin na troca e ele ir para definição. Uma coisa que o Thiem muitas vezes ele trabalha um pouco mais de trás para avançar. Então, nesse caso, se o Thiem puxar a bola um pouquinho mais curta, o Medvedev vai entrar com tudo abrindo quadra. Vai ser super disputado, mas eu vejo uma pequena vantagem para o Medvedev. Tá? É a minha visão do panorama aí. Só faz uma última análise rápida. O que você acha? Quando o Medvedev ele se afasta para ganhar ângulo, teve uma bola, cara, que o Tiafoe fez um saque, jogou ele lá fora. Ele conseguiu sair da quadra e dar um winner na cruzada, uma coisa impressionante. Nem o Tiafoe acreditou. Então, essa tática que ele tem, né, o Medvedev, de poder também de fora da quadra ganhar ângulo, você acha que com o Thiem os espaços vão se fechar ou ele vai conseguir também abrir, porque o Thiem vai jogar ele lá atrás, mas ele vai conseguir atacar lá de longe, igual ele fez muitas vezes já? Então, o Medvedev, apesar dele jogar esquisito, é um estilo, não é uma coisa vistosa, ele aproveita pra caramba a envergadura dele, né? Então, o fato dele ser alto e de ele pegar a bola na subida, ele consegue muitas vezes esses ângulos quando ele entra mais da quadra, quando ele sai da quadra ou entra mais na quadra, né? Ele é um jogador muito habilidoso, é uma coisa incrível, e ele tem uma confiança, uma regularidade. Você não vê o Medvedev cometer muitos erros não forçados, né? Ele consegue manter uma regularidade de winners e principalmente na resposta de saque, aquela bola mais alta que o Tiafoe sacava, quantas vezes que ele não entrou pegando na subida e disparou o winner. Então o Thiem vai ter que ficar antenado com isso. O Thiem vai ter que ter um percentual de primeiro saque elevado para jogar com o Medvedev. Porque senão, com certeza, o Medvedev vai entrar pegando na subida e tentando comandar esses pontos. Eu vejo, assim, em termos de facilidade de jogar mais em cima da linha, é o que eu comentei antes. O Medvedev tem uma característica já do jogo dele, e a envergadura facilita, de jogar mais em cima da linha pegando na subida. O Thiem, ele prefere trabalhar um pouco mais atrás e depois avançar numa oportunidade. Ele joga o cara para o fundo, depois ele toma uma posição mais em cima da linha, aguardando a bola curta para comandar. Então é aí que eu vejo um pouco mais a vantagem do Medvedev, tá? Os dois conseguem bons ângulos, tanto o Thiem consegue com os topspins, como o Medvedev, como ele pega, ele consegue angular a bola, mas mais de cima para baixo. Então a bola do Medvedev na quadradura, ela machuca mais nesse sentido, se a gente comparar o Thiem com ele jogando, entendeu? É por aí que eu enxergo. Pessoal, acho que a gente estava com muita saudade de fazer um podcast sobre o circuito, né? A gente está se estendendo e a gente tem que dar agora uma acelerada. Vamos falar sobre o feminino. Basicamente, Edu, eu vou fazer uma pergunta para o Gui e depois você pode complementar com a análise técnica. Ô Gui, o resumo da chave feminina está muito fácil. É a Naomi Osaka na parte de cima contra as mamães da parte inferior da chave. Temos 3 mães, né? A Pironkova, uma história muito bacana, 3 anos sem jogar, foi mãe, agora volta para o US Open com o ranking protegido e chega numas quartas de final. Então, fantástica história. Serena Williams, dispensa comentários, a rainha está jogando muito. E a Victoria Azarenka, também depois de mãe, acabou sendo campeã em Cincinnati por uma desistência da Naomi, mas está numa sequência invencível, vários jogos já ganhando. Então, Gui, conta para nós aí o que você está achando dessa chave feminina e quem vai ser a grande campeã. Vini, que pergunta difícil, hein? Acho que legal destacar realmente o que você falou, são tenistas de alto calibre. A parte da chave que tem a Vika, a Serena, a Pironkova, acho que são tenistas que mostram como a superação faz diferença. Tenistas que adoram estar ali em quadra, não estão ali só pelo dinheiro, só por nada, elas gostam de jogar tênis e jogam muito bem.
Acho que a Serena tem um pouco de favoritismo, a gente sabe por quê, né? É um número de Grand Slams gigantesco, de títulos fora desses também gigantes, semanas e semanas como líder do ranking, então tem esse favoritismo, além do fato que vinha, acho que um pouco mais preparada fisicamente do que as últimas vezes que ela jogou nos Grand Slams, e nas últimas vezes que ela jogou em Grand Slam, ela foi finalista. Então, se ela tá melhor fisicamente, tecnicamente também tá mais apurada do que nas últimas vezes que ela já tinha tido um desempenho muito bom, mesmo não estando 100%, acho que ela se coloca como uma favorita muito importante. Concordo com você. Acho que talvez quem possa fazer a frente a ela é Osaka, que também tá jogando muito. Tá um ano assim espetacular para ela dentro e fora de quadra, mostrando por que ela é uma tenista muito respeitada, muito amada no mundo todo e jogando um tênis de uma qualidade tremenda. A Osaka bate muito bem na bola, já foi campeã aí e quem sabe a gente pode ter uma final reprisando o primeiro título de Grand Slam da Osaka. Teve aquela história com a Serena, que eu acho que agora já tá de lado também. Então, acho difícil definir, mas não foge muito das duas. Osaka ou Serena são as favoritas. Agora, falando de cabeça, acho que talvez eu colocasse a Serena um passinho à frente, porque ganhar em casa o 24º título de Grand Slam talvez seja uma coisa que ela quer muito conquistar, e isso talvez dê uma motivação a mais. Mas Osaka tá colada ali. Então, aquela coisa, 55, 45, não dá para cravar com muita exatidão, mas acho que as duas são as maiores favoritas ao título desse Grand Slam. E você, Edu, que a gente sabe que a Naomi Osaka, um talento absurdo, veio detonando. Não consigo me lembrar se teve algum jogo que ela titubeou. A maioria dos jogos foram, assim, realmente vitórias bem contundentes, né, muito superior na troca. Acabamos de ver aqui nesta terça-feira a vitória contra Shelby Rogers e vai enfrentar Jennifer Brady, grande surpresa. Não podemos também já cantar que a Naomi já está na final. Jogo é jogo. A gente sabe que o tênis pode acontecer tudo. Mas a Naomi Osaka, na parte de cima, super favorita para uma final. E na parte inferior, temos aí essas tenistas mais experientes. Qual leitura que você faz e qual a sua opinião? Olha, eu vejo a Naomi vindo muito firme. Eu acho que ela finalmente se adaptou a todo o glamour, a tudo o que aconteceu com ela. Então ela está me parecendo uma jogadora muito madura. Se não me engano, no primeiro ou no segundo jogo, acho que ela perdeu um set, né, no início do torneio. E depois ela saiu atropelando todo mundo. Eu vejo ela assim, muito focada, muito concentrada. Ela é uma jogadora, na minha opinião, uma das poucas que consegue mexer a Serena Williams e sustentar o rojão da Serena. E eu vejo ela vindo muito, muito confiante, né? Ela não está se colocando a pressão de defender o título do ano passado. Ela está muito feliz na quadra, ela está curtindo o jogo. E eu acho que pela personalidade da Naomi, o fato de estar se sentindo bem, se sentindo confortável e contente e feliz, porque ela ama jogar tênis. Eu acho que faz todo diferencial. Ela consegue potencializar isso, botando um super foco e jogando muito agressiva com toda a intensidade que ela sempre consegue jogar. E os golpes são precisos. Então, ela está conseguindo deslocar bastante a bola. Eu vi alguns jogos dela. Ela tem conseguido dar diversos winners, está muito confiante. Então, tem tudo aí para ser uma ganhadora desse torneio. A parte de baixo, me impressionou muito a volta da Serena. Eu já tinha comentado isso em Cincinnati, só que em Cincinnati ela mostrou, ela foi pegar um pouco mais de ritmo em Cincinnati. A gente percebia que ela estava um pouco off de ritmo, mas me impressionou a parte da movimentação dela, onde esse peso que ela perdeu está fazendo toda a diferença. Uma coisa que está me chamando a atenção na Serena é a velocidade e a constância do primeiro saque dela. Ela tem dado inúmeros aces, ou ela tem colocado o primeiro saque com uma potência incrível e os jogadores ou estão errando ou estão deixando sobrar aquela segunda bola onde ela está indo para o winner certeiro praticamente todas as vezes. Ela está conseguindo jogar com uma intensidade gigante. Não teve uma jogadora que ameaçou, onde eu senti que ela estava percebendo que a coisa podia enroscar, foi com aquela jogadora russa nova, Margarita Gasparian. Eu amei ver essa jogadora jogar. O que faltou um pouquinho mais para a Margarita foi maturidade nos momentos importantes, onde ela se apressou um pouco e a Serena sobre administrar a pressão no momento. Mas ela teve uma grande chance no segundo set de levar o segundo set com a Serena
e acabou se apurando e cometendo um erro não forçado onde não deveria. Mas o que me chamou a atenção da Margarita foi o backhand com uma mão lindo, fantástico, potente, preciso, fundo. Também ela é uma variação no backhand dela, fazendo o que ela quer, e um forehand na frente, bem agressivo, onde ela conseguiu diversas vezes movimentar a Serena, o que poucas jogadoras no circuito conseguem fazer isso. Falando da Vika, muito legal ver a Vika outra vez jogando bem, voltando aí, ganhou Cincinnati, está numa sequência boa, mas num possível confronto contra a Serena, eu vejo um pouco de desvantagem, porque dá para a Vika, porque a Vika joga muito reto, ela não é uma jogadora que trabalha com ângulos, e eu vejo isso uma vantagem. Toda jogadora que joga muito reto com a Serena é uma vantagem para a Serena, porque facilita ela, ou na primeira ou na segunda bola ela vai para o winner. Então, eu vejo aí a Serena passando aí e uma possível finalista. Entre as duas, entre Serena e Naomi, vão pesar, eu acho que alguns fatores gigantes. O passado das duas tem acontecido o que aconteceu, com a Naomi ganhando. Então, a Naomi já ganhou dela 2 vezes, se não me engano, né? E a Naomi sabe que ela pode ganhar esse torneio. E o peso, aí vamos ver o que vai acontecer, como é que o Mouratoglou lá está fazendo a cabeça da Serena, no sentido de como é que ela vai enfrentar uma próxima final de Grand Slam. Se ela vai sentir todo aquele peso que ela sentiu em outras finais, que ela teve perto, que ela é a favorita, que deu um branco, sei lá o que deu na cabeça dela, que ela simplesmente parou de jogar e jogou 50 níveis abaixo daquilo que ela sabe jogar. Então, sem dúvida, se a Serena entrar na final jogando tudo que ela sabe, aí é uma briga de foice, porque pode acontecer qualquer coisa entre ela e a Naomi. E a Naomi é uma das poucas jogadoras que consegue botar a Serena para correr e consegue aguentar os rojões da Serena. Então, eu acho que vai pesar numa possível, olhando para frente, uma possível final entre as duas, essa questão da parte psicológica vai pesar gigante. A gente vai observar isso, talvez no primeiro set do jogo entre elas, a gente já vai conseguir ter um panorama grande do que vai acontecer aí. É a ansiedade que fala, né? Porque todo mundo quer ver essa final. É a reedição da final de 2018, sem dúvida vai ser um jogo enorme se acontecer. E como o Edu muito bem comentou, Serena com toda a sua experiência e Naomi com todo o seu talento e coragem, né? E centrada, uma tenista assim, excepcional, gosto muito dela. Me chama a atenção também esse posicionamento dela, né? Que diz que vai usar as plataformas sociais dela para se posicionar pelos ideais que ela acredita. Acho muito louvável essa atitude. E é isso aí, pessoal. Então fizemos um panorama super interessante da chave masculina e da chave feminina. E não poderíamos deixar de destacar o grande resultado do duplista mineiro Bruno Soares, junto com seu parceiro Matt Pavic, estão na final, na grande decisão de duplas do US Open 2020. O Bruninho e o Pavic venceram o Roger Tecau nesta terça-feira. Eu assisti praticamente o jogo inteiro. Bruno jogando muito tênis, muito focado. Eu venho sentindo o Bruno, conheço ele até, né, acompanho muitos passos dele. Venho sentindo ele muito longe do holofote, muito centrado, mais quieto. O famoso come quieto, sabe, Edu? Aquele mineirinho que come quieto, mas tá aí. Uma final de Grand Slam. É a 4ª final dele de Grand Slam. Já levou 2 títulos, um no US Open e um no Australia Open em 2016, ambos com Jamie Murray. E tem um vice do US Open com o Alexander Payne em 2013. Então, Bruninho é a decisão de número 63 da carreira. É um mito das duplas, né? Então, eu queria que você, para fechar nosso podcast, Edu, só manda um abraço para o Bruno e o que você pode comentar e esperar dessa final, que eles enfrentam o holandês Koolhof e o croata Mektic. Bruno e Pavic, grandes favoritos. Bom, primeiro deixar um abração para o Bruninho. Ele não só é um gigante jogador de dupla, um monstro nas duplas, mas é um cara excepcional, é um cara muito querido. Eu conheço desde pequeno, acompanhei junto com, na época do Vinícius Bortolato, que eles jogavam na mesma idade, e é uma pessoa muito querida. Ele foi muito inteligente na escolha de um outro jogador, desse próximo parceiro dele, de ter escolhido um canhoto também, né? Isso facilita para ele as escolhas nas decisões e também na construção das jogadas. O Bruninho, ele é um cara, assim, ele tem uma visão de dupla incrível, na rede ele tem uma mão rapidíssima, as respostas de saque são precisas,
Ele tem uma visão de dupla excepcional. Eu gosto muito dele jogando. E ele é muito estrategista. Então, o fato de você, da importância de você escolher um parceiro, primeiro canhoto, e de uma pessoa que ele se dê bem, porque ele é uma pessoa muito fácil, é uma pessoa muito flexível. E principalmente nessa questão de se dar bem com a pessoa, que cria muito o casamento da dupla também. Então, acho que foi uma escolha interessante. Ele está numa final aí, mais uma final de Grand Slam fantástica. Eu vou torcer demais pelo Bruninho, que ele venha aí com uma vitória e traga para ele, para o Brasil e para a gente essa alegria. Então, vamos todos ficar antenados e torcer para o Bruninho aí nessa fantástica mais uma final de Grand Slam de US Open que ele vai jogar. Show, Edu, muito legal. Pessoal, nosso tempo está acabando. Último recado aqui, Bia Haddad Maia foi campeã do ITF na Europa, voltando aos torneios, já com uma vitória. Luiz Stefani jogou super bem no US Open, parou nas quartas de final, mas também segue firme. E os brasileiros, Thiago Monteiro e Thiago Wilde, os dois já na Europa, jogando no circuito de Saibro. A gente vai voltar com mais novidades agora aqui no nosso Edu Onsins Tennis Cast, com os comentários do circuito e também os outros quadros que vocês, nossos ouvintes, vêm pedindo, vêm gostando, sempre com os comentários desse grande mestre do tênis, Edu Onsins. Obrigado, Edu. Tamo junto nessa. Obrigado, Vini. Obrigado, Gui. Muito gostoso a gente estar fazendo o nosso 10º podcast. Obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam. E se vocês também enviarem perguntas e dúvidas, a gente vai estar sempre aí à disposição para responder. Acompanhem os meus canais no Instagram, no Facebook, no YouTube, vários vídeos. E logo mais teremos novidades também com clínicas aí online, onde eu vou estar postando aí. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Guilherme Souza, grande comentarista. Deu um gostinho bom, né, Gui, voltar a comentar sobre o circuito. Depois de tanto tempo sem tênis na TV, a gente está acompanhando agora. Está sendo muito legal. Obrigado pelos comentários, meu amigo. Valeu, Vini. Com certeza. Já estava com saudade, mas feliz que o circuito retornou e a gente também voltou aqui com um podcast falando do que a gente mais ama, que é o tênis. Então, brigadão para todo mundo. Não esqueçam de seguir tanto a página do Edu no Instagram, como seguir o Edu Onsins Tennis Cast no Spotify. Assim você vai receber sempre que a gente postar os episódios novos também. Os links para o portal do Edu, as minhas redes sociais do Vini, tudo aqui na descrição. É isso aí. Valeu! Pessoal, muito obrigado. Como o Guilherme acabou de comentar, os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição, no Spotify. Vale a pena escutar, manda para o seu amigo que curte tênis e fiquem ligados no Instagram, @EduOnsins. Um grande abraço e até a próxima!